A todas e a todos, a Dani vai começar o debate e a Dani vai ler a metodologia. Oi gente, então, o debate ele vai ser dividido em 4 blocos. O primeiro bloco vai ser a apresentação das chapas, com 2 minutos para cada uma se apresentar. No segundo bloco vão ser realizadas perguntas entre as chapas. E aí então, por exemplo, a 1 pergunta para 2, a 2 para 3, a 3 para 1, né? Sem repetir a pessoa que vai ser perguntada. Vai ter 1 minuto para pergunta, 2 para resposta e 1 minuto para réplica. Durante o primeiro e o segundo bloco vão ser recolhidas perguntas da galera aí que está assistindo e quiser perguntar. As perguntas elas têm que ser dirigidas para qualquer chapa responder, não pode ser específico para uma chapa. O Feltrinho ele vai conseguir aqui caneta e papel para vocês escreverem se quiserem. Tá, só papel, caneta não. O terceiro bloco, então, a gente vai ter as perguntas da galera, né? A gente vai sortear 3 perguntas para fazer para as chapas. E o quarto bloco, elas terão 2 minutos para responder essas perguntas. E o quarto bloco vão ser as considerações finais. Cada chapa vai ter mais 2 minutos para fazer a conclusão. Acho que é isso. A gente vai sortear agora qual chapa começa se apresentando. Ah, pode crer. É, né? Chapa 1 começa. Daí a gente sorteia o resto, Fala só mais alto, só pro pessoal não ver. Chapa 3, segunda. Tá, então primeiro a chapa 1, depois a chapa 3 e por último a chapa 2. Podem começar. Tá, vocês avisam o tempo ali, né? 2 minutos. Tá. Nos 30. Bom, então pessoal, é muito bom a gente estar participando aí desse debate para as eleições do SEX, que é uma eleição muito importante. É fundamental a gente estar fazendo esse debate político, importante também que 3 chapas se colocaram à disposição desse processo eleitoral, estão disputando as eleições do SEX. Eu acho que o simples fato de ter 3 chapas, 2 chapas de oposição no caso, já mostra que houve algum problema com a chapa da atual gestão. E na nossa opinião, a gente montou a nossa chapa também por isso, que a gente avalia que a chapa da atual gestão, ela não cumpriu o seu papel enquanto gestão. A gente teve vários problemas, na nossa opinião, durante o ano. A gente acha que o espaço do SEX, tanto as atividades que foram feitas pelo SEX, elas não foram atividades que foram... Poucas atividades foram feitas e as que foram feitas não foram convocadas da forma adequada. Por exemplo, a gente não viu durante o ano passagens em sala para convocar os estudantes. A gente não viu uma ampla divulgação de uma semana acadêmica, por exemplo. A gente não teve amplas atividades de recepção aos bichos. A gente, por exemplo, teve o problema do RU, aqui vários diretórios acadêmicos se organizaram e realizaram atos pedindo a reabertura do RU. O SEX não esteve presente nesses atos. E em várias outras atividades também a gente sentiu falta e por isso a gente montou a nossa chapa. Montamos a chapa de um sentimento de vários estudantes de que a atual gestão não estava representando o conjunto dos estudantes das sociais. Por isso a gente se coloca à disposição para estar disputando essas eleições do SEX e caso a gente venha a vencer, a gente quer ter uma gestão completamente aberta, com assembleias onde todos possam discutir, com passagens em sala para convocar todos os estudantes a estarem participando da nossa gestão do SEX. Chapa 3. A gente avisa nos 30 segundos. Tá, boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Patrick, sou estudante de licenciatura. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Patrick, sou estudante da licenciatura das Ciências Sociais. Estou fazendo parte da Chapa 3 para manter o SEX coletivo. E a ideia que a gente quer conversar com vocês e discutir nesse debate é o porquê de manter um SEX autogestionário, o porquê de manter uma forma de organização que a gente acredita que é a forma de organização que permite a participação de todos e todas, independente da sua ideologia política. A gente quer aqui hoje com vocês compartilhar algumas propostas, algumas reflexões e avaliações, inclusive sobre problemas da autogestão, uma avaliação que a gente fez no processo de construção da chapa, daquilo que a gente acredita que ao longo desse ano a gente possa manter a autogestão, desenvolvendo e aperfeiçoando ela. A Mari, não sei se quer falar alguma coisa. Eu queria saudar, meu nome é Mariana, sou das Ciências Sociais também, sim, claro. Entrei em 2012/2 e construo autogestão no SEX desde 2013, né? 2013 e 2014. Queria saudar todo mundo e dizer que
Para mim, pelo menos, é muito importante a participação de todo mundo aqui. É bem gratificante que vocês estejam aqui e estamos aí para esse debate, para trocar ideia também, ouvir críticas, né? Porque afinal de contas a gente é a situação, então com certeza teve falhas, a gente está aqui aberto a ouvir críticas e trocar, enfim, mostrar as nossas propostas de melhoria e as nossas propostas novas também para o sexo coletivo. Chapa 2. Boa tarde a todos e a todas. A gente fica muito feliz de termos sido indicados um gay e uma mulher para representarem a Chapa 2. Eu me chamo Gustavo, sou estudante da licenciatura, essa é a Laura, ela também é estudante da licenciatura. Até uma semana atrás, provavelmente poucos de vocês nos conheciam e hoje a gente apresenta as nossas ideias, propostas para fazer o SEX um espaço mais coletivo, mais plural, que atraia mais os estudantes das ciências sociais para participar mais das discussões que dizem respeito à nossa vida acadêmica, à nossa vida cotidiana. Infelizmente, uma minoria nos últimos dias tem nos visto com áreas de ridicularização, de deboche, mas a gente quer esclarecer que sim, é uma minoria, não está ligada especificamente a nenhum grupo, a nenhuma chapa, mas que a gente fica realmente muito chateado por causa disso, porque a gente escreveu a nossa chapa para poder participar mais e essa é a nossa proposta. Não sei se a Laura quer complementar. Na verdade é só isso, a gente pretende se integrar, mostrar o trabalho, não desconstruir nada do que foi construído até hoje, bem pelo contrário, a gente tem respeito por todas as lutas. O que a gente quer procurar é integrar mais alunos que a gente vê que hoje está de fora do SEX, e a gente quer puxar todo mundo para dentro. Ter realmente uma pluralidade. Quem nunca teve até hoje a opção de participar, a gente quer trazer essas pessoas. A gente sabe que o ambiente ali precisa do aconchego dos alunos. A gente tem que respeitar hoje quem está lá dentro, mas eu acho que a gente tem que respeitar também quem quer participar. A participação é livre para todos. E eu acho que quando os alunos tentam se integrar, isso tem que ser respeitado. E a gente tem visto algumas contrariedades sobre isso. Mas eu acho que a gente está aqui já é uma oportunidade de vocês saberem quem eu sou e principalmente de eu saber quem vocês são. E da gente buscar aí os alunos que estão chegando também no próximo semestre. Tá, o primeiro bloco foi encerrado, agora vai começar o segundo bloco, que é Perguntas entre as chapas. perguntas entre as chapas. A gente sorteou aqui, a chapa 2 começa perguntando para 1 ou para 3. Aí vai seguir. 1 minuto para pergunta. Nós vamos então perguntar para 3. A gente sabe que o SEX tem um estatuto que foi escrito em 2010. A gente sabe que o SEX tem um estatuto que foi escrito em 2010, coletivamente. E a gente tem a seguinte pergunta, o que a chapa 3 acha deste estatuto do SEX? 2 minutos para a resposta. Então, a gente acha que o estatuto é um instrumento importante para manter o caráter da entidade, mas no processo de construção que a gente se coloca enquanto autogestão, a gente acredita que ele é uma referência, mas não se esgota em torno dele a proposta de organização. Como a gente cita no nosso material, a autogestão para nós é diversos e diferentes espaços de participação, em qualquer um, estando numa gestão ou não estando nessa gestão, ou seja, na nominata que ganhou uma eleição, vai poder participar. Tem o direito de exigir a participação, pode se colocar com as suas propostas, com as suas críticas. Então a gente acha que ele é uma referência importante para assegurar um mínimo de organização, um mínimo de burocracia com relação à universidade, mas que ele não pode ser um instrumento que se esgote em si mesmo. A gente acha que com o modelo de autogestão, que nas duas últimas eleições ganhou, em que teve a participação não só do grupo que hoje mantém essa proposta, tinha outras pessoas participando, ele é a proposta que se mantém em vigência de um ano a outro. Não, com relação à questão do estatuto, inclusive o estatuto ele prevê GTs, né? A organização por meio de GTs, enfim, que não é diferente do que a gente está propondo também, né? Quem teve acesso ao nosso material, a gente passou em sala com alguns panfletos, enfim, eu acho que o Zé está com o material, né, Zé?
quem quiser ter acesso também, a gente propõe a forma de organização por meio dos GTs e não só, como reforçando o que o Patrick disse, não só limitando ao estatuto, né, mas abrindo para demais atividades que vierem como demanda do diretor. Então, a nossa chapa tem a ideia de que o Estatuto é uma construção muito positiva. A gente defende que o Estatuto seja integralmente cumprido. A gente tem ouvido a seguinte pergunta, se nós vamos hierarquizar os SECs. Na verdade, nós apresentamos uma nominata, um comitê executivo, mas a gente não quer monopolizar as discussões. A gente sempre vai trazer os estudantes, os nossos colegas, a participarem. Tanto é que a Assembleia Geral, no próprio Estatuto, ela está acima do Comitê Executivo. A Assembleia Geral que tem que ser divulgadas sempre com muita amplitude e antecipação. Então é isso, a gente defende o cumprimento integral do Estatuto do SEC. Agora 3 perguntas para um. Durante o ano de 2013, 2014, a gente teve, inclusive no nosso material também tá e colado aí pelas paredes, enfim, a gente está fazendo um resgate de todas as atividades que a gente fez, né? Dentre elas, a participação bem organizada no que tange a questão da segurança, principalmente, nos atos do bloco de lutas, participação na ocupação da Câmara, participação ativa e bem representativa também na ocupação da reitoria. Eu queria saber da chapa 3, da chapa 1, desculpa, o que vocês acham dessa participação representativa, organizada, enfim, dos SECs nessas lutas que aconteceram dentro e fora da universidade? Então, sou a Carla, pra quem não me conhece, eu sou em Ciências Sociais do bacharelado, né? Acho que a maioria que me conhece. A gente acha que foi extremamente importante e significativo. A gente entende que o SEC, ele é um diretório acadêmico que sempre fez muita diferença para a política estudantil da universidade e também para o além universidade, né? A ocupação da reitoria, a ocupação da Câmara foram espaços onde o SEC, principalmente nas manifestações de junho de 2013, foram espaços onde o SEC esteve muito presente, em qual a gente só tem a elogiar. Nós fizemos no ano passado uma leitura de que o SEC conseguiu fazer uma gestão e uma representação, na verdade, para não chamar de gestão do pessoal, né? Muito melhor do que foi esse ano. Nós temos muitos elogios ao que foi a gestão de 2013. Mas nós achamos que, infelizmente, isso não aconteceu novamente em 2014. Nós achamos que esse ano houve um esvaziamento do espaço, houve uma falta de participação, não da maioria das pessoas que estão sentadas aqui, mas sim da maioria dos estudantes de ciências sociais que não tiveram a oportunidade de se apropriar das pautas que o SEC estava debatendo. Então a nossa intenção não é de maneira nenhuma acabar com a autogestão. Dessa forma a gente apresenta ali todos os nossos GTs, né? Escrevemos uma nominata como todas as chapas aqui também escreveram com nomes, mas nós escrevemos um modelo de GT e propomos que o SEC se organize através de assembleias que sejam bimestrais, porque a gente acha que as assembleias precisam ser maior divulgadas e que essa assembleia tenha maior participação dos estudantes e que elas possam encaminhar as atividades. Antes disso, antes de 2012, o SEC já tinha tido uma baita representação na greve que aconteceu, na greve das federais. Então o SEC sempre foi um espaço de debate político, só que a gente acha que esse debate ele tem se esvaziado no sentido de apropriação dos estudantes de ciências sociais. E a gente acha sim que também tem a ver com o fato do estudante de ciências sociais ser um estudante trabalhador que muitas vezes não pode estar participando dos GTs e que teve, né, às vezes, certa dificuldade de conversar com os GTs que funcionam atualmente para participar. Então a gente acha que precisa que isso seja ampliado, precisa que tenha participação maior e precisa que as pessoas sejam melhores recebidas no espaço. Por isso a gente está aqui como uma chave e não compondo a atual gestão. Com relação assim à questão
das assembleias, enfim, a gente também tem essa proposta de assembleias bimestrais. E uma coisa bem importante, assim, pra mim pelo menos, é uma coisa que geralmente a gente não vê, né, numa esquerda mais tradicional, que é a autocrítica, né, que a gente faz, que a gente vem fazendo em todas as nossas reuniões praticamente, né. Isso está no nosso material também, é dessa forma que a gente quer dialogar com vocês, porque a gente notou, percebeu, enfim, que uma debilidade muito grande que a gente teve foi na questão da comunicação, né? Da comunicação e, enfim, com os demais estudantes, através de passagens de salas, como vocês levantaram, através do jornal também, que a gente está propondo a retomada do jornal. Mas aí eu gostaria de problematizar, para encerrar, eu gostaria de problematizar que em 2013 teve uma chapa só que concorreu às eleições do SEX, né? Nessa chapa, nessa nominata que foi inscrita, tu, enquanto integrante da chapa 3, acho que tu deve saber, mas tem pessoas da chapa de vocês, inclusive tu, que estava na nossa nominata, então a gente acredita que, não culpando ninguém, assim, acho que a culpa não é de ninguém, né? Acho que a culpa ela é de todo mundo, assim. Mas vocês compuseram a nominata e não ajudaram a construir esse salto do SEX, né? E, enfim, acho que talvez se teve coisas que foi negativa, acho que tem uma culpa bem coletiva nisso. Esse esvaziamento. Agora a chapa 2 pergunta para 2. Agora a chapa 1 pergunta para 2. Na verdade, eu vou aproveitar um minuto da pergunta para responder para a Mari, que eu concordo com ela, acho que sim, a gente poderia ter colaborado mais, mas sobre a retomada do jornal, que vocês colocam inclusive no material de vocês, que vocês vão construir o jornal ele já existe, ele é o sexo explícito, que nunca aconteceu durante esse período que vocês estiveram lá, né? E que nós temos pessoas na nossa chapa que se propuseram a estar indo construir o jornal, e que as pessoas que atualmente são maioria... Tem 30 segundos para fazer a pergunta para 2. 30 segundos para pergunta. Só que a pergunta é para 2. A pergunta para 2, não é a réplica. Não, eu acho que eu posso usar o meu 1 minuto da forma que eu... Ah, tá, não vai perguntar então. Não, eu posso perguntar, mas você interrompeu a pergunta. É que é 1 minuto para pergunta, Carla, não para outra coisa. Só isso. Então tá, então eu não posso dar o meu 1 minuto da maneira que eu quiser. Vou usar meu Só tô minuto avisando que daí tu não vai fazer pergunta. Beleza. Que essas pessoas tiveram que não podemos fazer o jornal receber o material pronto, né, das pessoas que atualmente estão no SEX, não pode ser debatido com a ampla maioria, né? Nesse sentido, vamos perguntar então para a chapa 2 o que eles propõem para a gente conseguir melhorar esse tipo de coisa, porque a gente acha que é um equívoco e tem um grupo de estudantes que esteja se propondo a construir um GT e que isso não seja debatido com os demais, que seja apenas um grupo que chega com o material pronto e queira que isso seja distribuído para todos. Viu, velho? De fato, a nossa proposta em relação aos GTs e às discussões é que tudo seja amplamente debatido com os estudantes, com os nossos colegas, que eles sejam convidados, que sejam atraídos para o SEX, para que possam debater junto com seus colegas sobre essas questões. Sobre a questão da participação, a gente acha que, de fato, o SEX hoje não atrai todos os colegas, principalmente aqueles estudantes trabalhadores que não têm todo o tempo para estar lá, para participar, então eles precisam ter voz lá dentro da forma como eles puderem, da forma que for disponível para eles. Então, por isso a gente quer abrir mais espaços de participação, de diálogo, não só nas assembleias, não só com outras, não só pela internet, através de e-mail. A gente quer passar realmente em salas de aula para convidar os colegas a participarem, mas também queremos realizar plebiscitos sobre questões que sejam debatidas com um grupo pequeno, com aqueles que participam de fato do SEX, e possam ser levadas essas questões a plebiscito para que a ampla maioria possa votar e possa participar das discussões do nosso centro de estudantes. Eu acho que a participação do grande grupo dos estudantes das ciências sociais foi o principal problema dessa gestão. Infelizmente, a atual gestão não conseguiu levar suas propostas, levar suas pautas e construir as atividades em conjunto com todos os estudantes das sociais. Todas as decisões foram tomadas por um pequeno grupo.
Até mesmo as reuniões, as assembleias, quando foram chamadas, elas não foram divulgadas para que todos os estudantes pudessem participar. A grande maioria dos estudantes não ficava sabendo quando estava acontecendo alguma coisa. Na nossa opinião, esse é o principal motivo do esvaziamento e da falta de participação da grande maioria dos estudantes das sociais. E é isso que a gente quer mudar, a gente quer que se amplie a participação e que todos os estudantes possam estar ajudando a construir e fazer de fato uma gestão coletiva. A gente vai sortear 3 perguntas que a galera fez.